Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Nós estamos fazendo o estudo da 9ª edição. Pensamento e Vida, prosperidade. E qual de nós não queremos prosperidade? Qual de nós aqui na Terra não buscamos a prosperidade? Mas o Emmanuel vai nos falar aqui de uma prosperidade muito mais transcendente, que transcende todos os padrões de entendimento da vida aqui na Terra. Essa prosperidade vai nos falar alto ao coração da alma, portanto vai nos elevar ao Pai. Vamos fazer essa importante reflexão para que a gente continue nos aperfeiçoando, nos melhorando, porque é da vontade do Pai que a gente se aperfeiçoe e que a gente melhore. Prosperidade na Terra quer dizer fortuna, felicidade. Qual felicidade realmente você quer alcançar? Qual felicidade realmente você busca no fundo do seu coração? A verdadeira prosperidade que nós devemos buscar é aquela que não só possa nos trazer os bens materiais, mas também o conforto para a alma. Quanto a gente aprende a compartilhar com o outro o fruto do nosso trabalho, o fruto daquilo que já conquistamos. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade e domínio. E tudo aquilo que a gente começa a procurar, em termos materiais, nos afasta daquilo que nós tentamos procurar, tentamos alcançar em termos espirituais. Então, grande parte das criaturas, almejando-lhe as posses das coisas materiais, o pleiteio relevo está em posição de destaque dentro da sociedade, com autoridade, até mesmo com domínio sobre os outros. Mas e a elevação espiritual de cada um? E a autoridade ética, moral que nós devemos procurar ter em nossa consciência? E o domínio de nós mesmos? Muitas das vezes fica esquecidos. É por isso que nós temos que procurar fazer essas reflexões e procurarmos com isso aprendermos a crescer para o Pai, aprendermos a valorizar as nossas oportunidades, de nos elevar, de nos aprimorarmos, crescendo espiritualmente. Gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe o prestígio, e não falta quem surja no prélio, estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. As pessoas com isso, elas vão gastando patrimônio da sua existência. Vão gastando patrimônio existencial para conquistar prestígio. Mas esquecem-se que existe algo muito mais importante, que são as forças ocultas que estaremos incorporando em nossa alma. E muitas das vezes essas forças ocultas que as pessoas procuram é para manipular e para, teoricamente, se dar bem, mas na realidade criando um ponto de sofrimento, de angústia para si mesmo. Precisamos, pois, começarmos a nos observar melhor, começarmos a procurar entender melhor aquilo que nós pautamos para nós ao longo das nossas existências e aquilo que nós realmente queremos alcançar para o nosso processo evolutivo, para o nosso processo de aperfeiçoamento. E todos que estamos aqui precisamos rever bem essa questão que nós estamos estudando. Quanto tempo da nossa vida nós gastamos para conquistar prestígio? E para isso tentamos buscar qualquer meio, qualquer técnica. Até pagamos caro para conseguir isso. Mas a gente está querendo ter prestígio juntos aos bons espíritos, aos espíritos superiores? Com atos de bondade, com atos éticos, com responsabilidade moral, social, procurando fazer o melhor pelos nossos semelhantes para que todos possam ser beneficiados? Muitas das vezes nos esquecemos desse ponto. Precisamos, assim, adquirir forças,
mas não a força oculta para conquistar um espaço dentro da sociedade, mas buscar as forças do amor, as forças do altruísmo, daquela que faz com que a gente saiba vencer a nós mesmos, e aí sim nós estaremos conquistando o nosso espaço, conquistando a nossa oportunidade, para melhor procurarmos fazer o melhor para todos nós. Aquilo que vai nos fazer crescer para Deus, que vai nos fazer aperfeiçoar em busca do bem verdadeiro, do bem eterno. Milhões de homens de hoje vivem à cata de ouro e predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos misteres primitivos de caça e pesca. Assim como as pessoas iam ou vão dentro daquelas tribos primitivas para a caça, para a pesca, para se alimentar o corpo físico, as pessoas ficam hoje buscando ouro. Porque esse ouro ela espera ter predominância daqui e dali, e muitas das vezes eles conseguem apenas mais sofrimento, mais angústia. Portanto, é necessário que a gente tenha o empenho também em buscar o ouro da alma. Também em buscar o ouro que fortalece nossos espíritos para a nossa caminhada em todos os embates. E para isso é necessário coragem, é necessário força e determinação. E o aprendizado mais importante que nós temos aqui não é como conseguir o ouro, mas é como saber viver de forma digna, de forma honesta. Esse é o verdadeiro ouro da alma, que muitas das vezes, muitas pessoas esquecem de buscar. E é aí que nós temos que buscar os verdadeiros valores que vão nos impulsionar a conquistarmos um pouco mais em prol dos nossos semelhantes, um pouco mais em prol do nosso crescimento espiritual. É que, na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental constituída à base de nossas emoções e desejos. Isso aqui vai predominar sempre. Tudo que nós formos fazer, seja de cunho material ou espiritual, essas emoções, esse desejo, estarão na base das nossas vidas. Agora, o problema é como que nós queremos conquistar e quais valores nós estamos usando. É importante que a gente aprenda a usar os valores do bem, usar os valores da caridade, mas também é importante que nós saibamos usar os valores que falam mais a nossa alma, que nos fortaleçam mais para os embates do dia a dia, porque essa energia mental que nós vamos estar construindo a cada passo é onde nós vamos nos colocar no mundo espiritual. Cada um de nós vai estar no mundo espiritual onde precisamos, onde necessitamos de estar, onde procuramos construir as bases para o nosso fortalecimento íntimo. É com esse pensamento e vida que nós vamos passar aqui na vida e vamos chegar no plano espiritual. Porque o pensamento é vida. E ele constrói a nossa vida. Cuidado com a forma como a gente pensa. Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu quero prosperar na vida, mas ele, no fundo lá ele tem um sentimento oculto que diz assim, você não pode. Se a gente superar essa dificuldade, a gente vai prosperar. Agora lembre-se que nós precisamos prosperar, acima de tudo, ética e moralmente. E para isso os espíritos não poupam esforços em nos ajudar. O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos a rota dos elementos que nos ocupam a alma. Então, onde quer que nós iremos passar, nós teremos sempre que encontrar conosco mesmos, porque o espelho do nosso coração estará sempre irradiando e mostrando quem nós somos.
E ali, aquele sentimento oculto que vai estar direcionado realmente para aquilo que nós buscamos, porque a gente quer crescer espiritualmente, aí vem a rota, nos impondo os elementos necessários para a gente chegar a esse ponto. Mas lembrando que a nossa alma vai estar no comando. Então nós temos que saber direcionar o foco daquilo que nós queremos para que o coração tome parte daquilo que seja nosso objetivo. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção. Demoramos-nos nesse ou naquele setor da luta, conforme a extensão e a duração de nossos propósitos. E aqui que vem um detalhe delicadíssimo. A nossa luta aqui é muito laboriosa, tem várias faces. E muitas das vezes nós nos confundimos com aquilo que queremos, com aquilo que prende a nossa atenção. Mas a extensão e duração conforme a extensão e duração dos nossos propósitos. Você já parou para pensar quantas vezes já mudou o foco daquilo que você quer ao longo da sua vida? Quantas vezes você teve que mudar o rumo? Você estava indo para um lado, opa, tem que ajustar o leme aqui que eu tenho que voltar para cá. Agora eu tenho que buscar um caminho mais centrado. Ou seja, a nossa busca no dia a dia, enquanto a gente está buscando os nossos objetivos, acontece alguma coisa e nos manda para um lado que a gente nunca imaginara. Assim como eu nunca imaginei, ao longo da minha vida, que um dia eu ia estar fazendo esses estudos e postando na mídia para que as pessoas pudessem assistir. Um dia, falaram assim, mas você nunca procurou fazer um trabalho na internet? Você estudou tanto? Aí a gente coça a cabeça, né? Pensa, como fazer? E vem naquela luta de tenta fazer de um jeito, tenta fazer de outro, vamos organizar assim, vamos organizar assado, e vai buscando um caminho, buscando um meio para conseguir. Opa, agora eu consegui. Ou seja, ao longo de tudo aquilo que a todo momento que nós estamos vivenciando, tudo aquilo que a gente vivencia, tem um rumo maior por trás de tudo isso. Mas como as coisas acontecem de forma consensual, todas as coisas acontecem de forma consensual, aí nós temos que colocar a nossa atenção naquilo que nós vamos buscar, naquilo que é o nosso objetivo. E focar o caminho que nós precisamos chegar. Mantenha seu foco no seu objetivo. Agora lembre-se de olhar pelos retrovisores. Porque alguns momentos você terá que olhar para trás, fazer uma reavaliação dos riscos e mudar o rumo da sua estrada. Mas para que você mude de pista, você tem que olhar os seus retrovisores. O que vem atrás, quais os seus objetivos a alcançar, quais os riscos para que você mude para um caminho ou outro. Se a gente não fizer isso, onde é que nós vamos chegar? É necessário, pois, adquirir novos pontos de entendimento. É necessário, pois, adquirir novos focos para a nossa existência, para que nós possamos ver a vida por outro ângulo. E é nessa busca de ver a vida por outros ângulos que nós vamos buscar também crescer para Deus. Fortalecer nossos corações, fortalecer nossos sentimentos. E cuidado, porque dependendo do caminho que você for, você pode demorar bastante. Mas nos planos espirituais inferiores, ao regressar ao plano espiritual. O objetivo é crescer, ascender. Então nossas atitudes têm que ser condizentes com as regras estabelecidas pelo Cristo.
que se nós não seguirmos um caminho conforme o que ele estabeleceu, nós vamos ficar presos nos conceitos que nós mesmos criamos, que nós mesmos edificamos e que nós mesmos passaremos por eles, e às vezes de forma um pouco dolorosa. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem ininterruptos, a experiência que nos é peculiar, nessa ou naquela fase da vida, constitui-se nos reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas da nossa luta. A todo momento da nossa vida, nós estamos gravando no filme da nossa existência, no nosso filme existencial, uma história que nós estamos construindo, que será repetida em nossa consciência. Portanto, é necessário que a gente comece a fazer as devidas reflexões. A experiência que nós estamos adquirindo é peculiar à nossa vivência. É peculiar aquilo que a gente vivencia ao longo da nossa caminhada. Então, qualquer fase da vida que a gente tiver, nós estaremos vivenciando os reflexos repetidos dos nossos sentimentos. Que tipo de sentimento nós estamos colocando nas nossas ações? Então, sentir, pensar, falar, comer e agir estão mais entrelaçados do que você imagina. Até comer. De acordo com o que nós estamos sentindo, nós temos determinados hábitos alimentares. Buscamos um alimento ou outro. Quem está pensando muito em dinheiro não gosta de comer folhas. E fica com o intestino preso. Então nós temos que rever os quadros que nós estamos construindo na nossa existência, para que a gente comece a buscar novos ideais, novos prismas, novos objetivos, e busquemos construir novas também oportunidades para nós seguirmos o caminho evolutivo necessário. Porque as lutas que a gente vai levando ao longo da caminhada, vai enfrentando ao longo da nossa caminhada, elas normalmente estão plasmadas na nossa própria mente, que cria as cenas que irão ser vivenciadas. Embora seja um pouco complexo, é o processo que nós temos que fazer é educar a nossa mente para que o amanhã seja um pouco melhor, seja mais edificante de paz e de fraternidade. Procurem no livro Conteúdos Transcendentes e mais informações sobre esse tema, que vocês vão poder encontrar sempre as oportunidades de estar construindo um mundo melhor para cada um de nós. E atento aos meandros da caminhada, para que lado que você vai, para que lado que você pretende, para onde você pretende chegar, para que você não desvie muito da sua rota. Ou às vezes você tem que fazer uma mudança radical na sua rota e seguir por outros caminhos. Aos quais, então, plasmando os temas de nossa luta, os temas. Como nós vamos lutar, como que nós vamos enfrentar os obstáculos, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, à maneira da tartaruga que na carapaça formada por ela própria se isola e refugia. Então a nossa mente cria essa carapaça, a nossa mente cria toda uma estrutura que nós mesmos ficaremos escondidos atrás dela, e ela pode estar impedindo-nos de prosseguirmos para alcançar a meta, impedindo-nos de buscarmos a luz que nos indicará o caminho mais certo. Porque quando a nossa mente está atormentada por conflitos, ou por uma monoideia, nós esquecemos de olhar para os lados, esquecemos de observar oportunidades. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível,
porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Conceito de prosperidade. No nosso mundo aqui, vai ser sempre discutível do ponto de vista da ética, da moral cristã, essencialmente. Então nós temos que procurar prosperar. Lógico, nós temos que procurar prosperar. Nós merecemos prosperar. Mas essa prosperidade tem que ser acompanhada de princípios, que não venha lesar a nossa consciência para cairmos em desfiladeiros, para não cairmos em despenhadeiros. É esta construção que devemos colocar em prática. Esta construção que devemos elaborar ao longo da nossa vida. Porquanto nem sempre todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação. Quando nós estamos querendo comandar ou possuir alguma coisa, qual o objetivo? Qual o objetivo da gente possuir essa alguma coisa que a gente quer possuir? Como nós vamos querer elevar ao Pai ou comandar com proveito um grupo de pessoas dentro de uma equipe de trabalho, se a gente não tiver boa ética e boa moral? E também outra, bom conhecimento de causa, que você tem que saber como que você vai comandar. Tem que saber como você vai lidar com aquelas situações. Aí você vai atender os sagrados objetivos da criação. Para que você consiga alcançar esse objetivo da criação, você tem que saber, então, primeiro, possuir aquilo que você quer possuir. Para que você vai possuir? Como você vai possuir? Depois, você tem que saber se postar para elevar-se, não apenas dentro da prosperidade material, mas também dentro da prosperidade espiritual. E aí você tem que ter sabedoria para comandar a quem estiver sob o seu comando. Mas lembrando que os objetivos sagrados da criação, que é o aperfeiçoamento de nossas almas, deve ser o foco para que a gente possa alcançar um meio, um objetivo, uma finalidade. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados, nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. E isso, gente, é o que mais atormenta muitos de nós. Certamente já passamos por essas experiências em outras vidas e nessa mesma, que cada etapa do que acontece conosco é uma etapa que nos vai fazer progredir, aperfeiçoar, corrigir, para chegarmos a um objetivo maior, para chegarmos a um ponto de crescimento íntimo para o nosso refazimento interior. Portanto, a nossa reflexão mental para buscar os recursos amoedados tem que ter um progresso, repetimos, ético e moral, para que a gente saiba buscar os fatores que enriqueçam, não só nós mesmos, mas contribuam para que os outros também possam ser beneficiados. Porque uma riqueza que beneficie apenas o seu possuidor, ela é uma riqueza frágil. Ela não vai constituir-se naquele objetivo primordial que da justiça divina. Então, esses fatores podem criar um abismo dourado, ou seja, você tem muitas posses, mas você tem um abismo entre você e a sua liberdade espiritual. Ficando preso no azinhavre da usura, conforme nos lembra Emmanuel, ou seja, você vai estar preso a querer ter posse, sem saber fazer essa posse progredir para o bem de todos, para ajudar as pessoas a estar numa condição melhor. Ter posses materiais, nós temos que também saber conquistar as posses espirituais da boa conduta, das boas reflexões, do bom entendimento, para melhor servirmos a causa do bem, a causa do nosso próximo. Legiões de pessoas no século ferem o solo da vida,
com anseios repetidos de saliência individual e adquirem vasto renome na ciência e na religião, nas letras e nas artes. Mas a que custo? Quanto você pagou para chegar a essa saliência individual? Logicamente que todos vocês têm o direito de buscar esse objetivo, mas tenham também a consciência, que saibam, que vocês tenham consciência que vos cobram. Como vocês vão estar edificando o caminho? Como vocês estarão plasmando ao longo da sua vida os objetivos para edificar o bem, para construir o bem e para fazermos-nos melhores do que já fomos um dia. Vamos buscar trabalhar os nossos objetivos íntimos para nos tornarmos sempre melhores, para nos tornarmos sempre construtores de uma manhã de paz e de fraternidade, de bênçãos e de luz. Porque em qualquer campo do trabalho que nós estivermos, seja na ciência, na religião, na arte, nas letras ou em outras atividades, teremos que prestar conta da nossa consciência. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, quase sempre, muito embora fulgurem nas galerias da genialidade, sofrem o retorno das ondas mentais da extravagância que emitem, caindo em perigoso labirinto de purgação. Se você não souber construir o bem, amparar a educação, amparar o esclarecimento, ajudar os companheiros da senda humana a se esclarecerem, a buscar o entendimento superior. Não porque você vai se dar bem daquele ponto de vista, mas que a maioria possam ser beneficiados. E aí, você pode até conseguir o seu espaço, chegar na galeria da genialidade na Terra, mas no mundo espiritual, você terá ondas mentais refletidas sobre você com pesos proporcionais à formação ética e moral que você deixou para as pessoas. E é por isso que nós precisamos entender que temos que procurar fazer algo de útil o tempo todo por nós mesmos, pelos nossos semelhantes e para o benefício de todos. Vamos buscar trabalhar no bem, vamos buscar construir o bem onde quer que estejamos, para que esse bem esteja sempre nos envolvendo ao longo da nossa caminhada. Há nisso muita prosperidade, por isso muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesma, porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete opíparo e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam a avenida de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. A prosperidade vai ser aparente quando apenas conquistamos as coisas materiais. Aí o Emmanuel faz a comparação. Uma pessoa que está na miséria, mas está com a consciência tranquila, é melhor do que você estar com a bolsa farta em banquetes requintados, mas a sua consciência está culpada, atormentada por dores que nem você sabe explicar. Esse trabalho de reparação dos nossos conceitos íntimos é de extrema importância para todos nós. E temos que estar sempre buscando foco. Por isso é importante nos evangelizar,
Por isso é importante o processo de evangelização dos nossos sentimentos. Portanto, é importante o processo de evangelização de nossa alma, no sentido mais amplo possível. Porque aí você vai ter como saber que se tem um fogão sem lume, se falta ali o alimento, e você pode oferecer, para que você vai querer um banquete sabendo que tem tantos passando fome? Você já vai saber selecionar. Ah, mas eu tenho meu dinheiro, eu trabalhei muito, eu conquistei. É disso que nós estamos falando. Você trabalhou, você conquistou. Mas se você não souber renunciar em prol dos semelhantes que estão sofrendo, você vai sofrer do mesmo jeito quando chegar no plano espiritual. Lembre-se da parábola de Rico e Lázaro. Lázaro estava no seio de Deus e o rico preso nas trevas, porque ele estava preso ainda na arrogância de sua avareza. Na sua arrogância e na sua avareza, mais corretamente falando. E Lázaro já tinha se desprendido das coisas materiais, já tinha feito enormes reflexões naqueles momentos de miséria, e ele conseguiu um passo à frente no seu processo de ascensão para Deus. Essas avenidas de licenças que o Emmanuel nos fala, e aí ainda coloca assim que correm para o despenhadeiro da culpa. Que se você começa a abusar das suas posses, você começa a abusar daquilo que você conquistou. Você conquistou, tudo bem, você conquistou. Você teve seu espaço. Mas à medida que você abusa daquilo que você conquistou, aí você fica nas perturbações da sombra no mundo espiritual e às vezes nessa vida mesmo, com uma tristeza íntima que você não sabe de onde vem. Aí a tendência natural das pessoas, se não se for vigilante o bastante, é buscar os banquetes para anestesiar a consciência, mas ele vai atormentá-la ainda mais, criando um mecanismo de sofrimento automático em si mesmo, que tanto vai começar aqui nessa existência, como principalmente no mundo dos espíritos. Tem que ter uma mente muito doente para sentir prazer em ver o outro sofrer. Se você sente prazer em estar vendo o outro sofrer, das mais variadas formas, abra teu olho, faça suas reflexões e procure se corrigir novamente. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade, ausente de reta conduta, nunca passa de apropriação indébita. É como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas. Então, quando a gente começa a adentrar, fazer determinadas reflexões e a gente está estudando o Evangelho, estudando dentro de um templo religioso, a gente lembra e logo pensa, mas essa pessoa tão ímpia, conseguiu tanta coisa material, tão mesquinha como ela é, tão pão-dura, tão segura tudo que pode da forma que ele acha que deve segurar, sem nenhum princípio de desprendimento. Aí que o Emmanuel coloca para a gente com muita sabedoria. Eu não estou inventando nada. Está escrito ali, só estou comentando. Não precisa de se assustar. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe. De vez que a prosperidade ausente de reta conduta, não passa de apropriação indébita. É como se você tivesse com uma roupa muito bonita, mas um corpo todo chagado. Você está acumulando, você está juntando dinheiro, mas de forma indébita. Porque você não está compartilhando, não está fazendo prosperar de forma útil para os nossos semelhantes, de forma objetiva, de forma que objetive a construir um mundo melhor para os nossos semelhantes, para os nossos irmãos de luta. Que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que os originaram, a fim de que a prosperidade legítima, a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. Profundo demais, né? Se você caiu no processo de culpa, você vai ter que automaticamente passar pelo processo de
correção. E aí vem os reflexos contrários aos enganos que as originaram. Essa questão do engano é muito delicada, porque a maioria de nós acreditamos naquilo que nós vamos buscar. Acreditamos naquele patrimônio que nós pretendemos construir. Mas, sempre tem a questão do mais. Essa prosperidade legítima só pode existir se nós tivermos condições de expressar um serviço à cultura com amor e retidão que confira ao espírito o reflexo dominante da luz. Se não for para o reflexo dominante da luz, se tiver qualquer falha ética e moral ao longo da caminhada, essa prosperidade deixa de ser legítima, ela perde sua legitimidade. Para ser legítima, nós temos que procurar construir um mundo melhor. Nós temos que procurar construir sobre as bases da paz, da esperança, da fraternidade, melhorias na cultura, desenvolvimento do sentimento de amor com retidão, o amor segundo o Evangelho, para que a gente possa estar caminhando para o Pai com mais segurança, com mais tranquilidade, com mais paz. E é por isso que é importante estudar o pensamento e vida. Faça essas reflexões conosco, mas tenha o seu livro em mãos, que ele vai trazer os benefícios de você poder pesquisar, poder ler, pegar um parágrafo para a sua própria reflexão. Porque ler e estudar pensamento e vida é você começar a aprender a trilhar por caminhos mais seguros, mais claros e mais benéficos para o futuro desta vida e para o futuro da vida vindoura. Que quando você percebe que você tem direito a prosperar, mas também tem responsabilidade com a sua ética, com seus valores internos, as coisas ficam muito mais o mesmo ponto complexa e o mesmo ponto mais simples, porque aí você já sabe se defender, porque você tem o conhecimento daquilo que você pode fazer, daquilo que você deve deixar de fazer. E é por isso que nós temos que evocar ao Pai muita paz, muita harmonia e luz para nossos lares, para que nós estejamos fortalecidos nos caminhos do bem e possamos assim encontrar ao longo da nossa existência, inclusive no mundo espiritual, a paciência, a sabedoria, a luz da verdadeira paz de consciência. Essa sim vai falar mais alto em nossos corações. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine.